Boa noite, alunos, boa noite, tutores. Então, estamos de volta para mais uma aula, dessa vez a nossa sexta aula, né? Nós estamos encerrando a disciplina hoje e nos próximos minutos, então, nós faremos uma revisão dos conteúdos, né? Nós faremos uma mágica aqui, 50 minutos, nós apresentaremos todos os conteúdos para vocês. Claro que todos não dará tempo, né? Mas há umas partes mais importantes da disciplina, algumas partes de destaque, nós apresentaremos para vocês. Mas antes da gente começar, professor Fábio, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, tutores e alunos, né? Então, antes de mais nada, vamos ver quais são os objetivos para a aula de hoje. Então, acompanhem comigo, por favor. De maneira geral, nós vamos, então, novamente definir alguns conceitos básicos relacionados à multimídia, né? Recursos multimídia foram os assuntos da nossa disciplina. E hoje, então, nós revisaremos a multimídia para som, para imagem, para vídeo e para animação também. Tá? Então hoje, nesses poucos minutos que nós temos, nós vamos apresentar alguns pontos principais dessas aulas, né, de todas as aulas que vocês acompanharam com a gente. Na primeira parte nós trabalharemos alguns conceitos e posteriormente, na parte final da disciplina, nós faremos uma demonstração dos softwares, mas apenas para ressaltar alguns aspectos importantes com relação ao software, sobretudo a questão dos formatos de arquivos suportados por cada software, e para que vocês possam recordar também os softwares e as suas respectivas aplicações, as suas respectivas indicações, ok? Então vamos à nossa disciplina, acompanhem comigo, por favor. Antes de mais nada, vamos relembrar o conceito de multimídia. Então, o que é multimídia? Nós temos uma definição clássica de multimídia aqui nessa tela, nesse slide. Então, multimídia pode ser entendido como todos os programas e sistemas em que a comunicação entre o homem e o computador se dá através de múltiplos meios de representação de informação, como o som, como a imagem animada, além também da imagem estática, já usada nos aplicativos gráficos. Então essa é uma definição clássica de multimídia, é uma definição muito abrangente também, em que apresenta a multimídia primeiro como um conjunto, né? Então não é uma coisa só, mas é um conjunto de programas, de sistemas, e ressalta a finalidade da multimídia, né? Que é facilitar aí, ou atuar na comunicação entre o homem e o computador. Sendo que essa comunicação ela pode se dar através do som, através da imagem estática, né? E sem dúvida nenhuma, como nós acompanhamos no decorrer das nossas aulas, também através dos vídeos, também através das animações, ou seja, através dos diversos recursos multimídias que foram derivados, que foram frutos do avanço tecnológico e hoje está à disposição de todos nós para o seu uso diverso. É importante lembrar que no contexto do curso de vocês, né, no contexto do curso técnico para internet, é importante lembrar que a multimídia aqui ela é vista como uma forma de apresentação de informação, uma forma de representação de informação. Então com essa visão que você deve compreender a multimídia, né? Nós estamos muito acostumados a ter a multimídia presente no nosso dia a dia, né? Seja através aí das redes sociais, dos inúmeros vídeos, fotos que chegam para a gente, muita coisa de humor, né? Muita coisa relacionada com brincadeiras. Porém, vocês precisam entender a multimídia não só como um divertimento, mas como um recurso importante para apresentar informação, seja através de um site, seja através de um sistema, né? A multimídia vem como um recurso importante para vocês. Mas temos outras definições aqui. Vamos acompanhar, por favor. Segunda definição de multimídia novamente, qualquer combinação de texto, de arte, de som, animação e também vídeos, manipulados digitalmente e apresentados por meio do computador ou outro dispositivo eletrônico. Essa definição ela é muito interessante porque, novamente, ela traz a multimídia como um recurso, né? Como uma combinação não só de imagem e som, mas também de texto, também de arte, né? Aí ressalta um aspecto interessante, né? O aspecto da criatividade, o aspecto artístico, né? Que sempre está envolvido com a tecnologia. Mas, sobretudo, nós gostaríamos de saltar, porque quando nós consideramos multimídia para sistemas
para sites da internet, nós consideramos que esses recursos multimídia são manipulados por meio de software, por meio de programas computacionais, são manipulados digitalmente. Isso é um aspecto importante. Por isso que é interessante que você conheça softwares que sejam capazes de manipular os recursos multimídia, né? Software capaz de manipular o som, de editar arquivos de som, software para captura de som, software para captura de imagem, para tratamento digital de imagem, né? Então, esse aspecto é importante nessa definição. Mais uma coisa que nós gostaríamos de ressaltar é que o autor ele cita especificamente o computador como uma forma de você apresentar multimídia, mas também cita outros dispositivos além do computador. Já é uma tendência o uso cada vez maior de dispositivos móveis, né? Então, o maior exemplo disso são os celulares, né? Hoje as pessoas têm smartphones com vários recursos, né, com vários aplicativos e a maior parte deles explorando recursos multimídia. Não é isso, professor Fábio? Algum acréscimo aí nesse sentido? Não, exatamente. Quando a gente pensa em desenvolver a ferramenta para a internet, nós temos vários meios de acessar esse recurso que nós estamos disponibilizando. Então, esses outros dispositivos, como os smartphones e tablets, eles são cada vez mais utilizados e o nosso desenvolvimento, nossa parte de projeto, tem que pensar exatamente nisso. Que forma que a nossa ferramenta, o nosso software vai também funcionalizar de forma aceitável nesses dispositivos, né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, em quais imagens vamos usar, quais formatos vamos usar, temos que também pensar nesses dispositivos, né? É isso mesmo. Lembrando, nós comentamos aqui em aulas anteriores uma pesquisa sobre tecnologia da informação e comunicações nos domicílios brasileiros, que é feita a cada ano, né, que são feitas anualmente, ela comprovou essa tendência do uso dos dispositivos móveis. Para quem trabalha com multimídia, ou para você que precisa trabalhar com a multimídia como um recurso para apresentar informação, para representar informação, surge aí uma preocupação, né, que são com relação aos formatos dos arquivos. Perceba que nós temos algumas dificuldades com relação à infraestrutura no nosso país, né? Então, sobremaneira a região norte, ela carece de uma infraestrutura melhor, então nós temos um problema de banda para a internet. Então é muito importante que você considere os formatos dos arquivos, as características dos diversos formatos de arquivos, para que você possa determinar qual é a melhor situação, por exemplo, para atender um smartphone, para atender uma aplicação no celular, né? Qual é o formato de arquivo, qual a limitação do tamanho de arquivo. Então, daqui a pouco nós trataremos, inclusive, dos formatos, né, professor Fábio? Exato. E aí a gente vai voltar a ver essa questão de limitações, de características de arquivos e como os softwares trabalham com isso. Tá? Mas vamos seguir. Acompanhe, por favor, aqui algumas considerações a respeito de multimídia. Então, multimídia ela é apropriada sempre que um usuário humano está ligado à informação eletrônica de qualquer tipo. A multimídia, a combinação de animações, vídeos, sons e texto pode contribuir para aumentar a atenção, manter o interesse e também melhorar a retenção da informação. Quando construídos de forma correta, projetos multimídia podem ser divertidos, mas podem ser úteis também. Então veja, são algumas considerações relevantes a respeito de multimídia, né? Primeiro que você não precisa de uma justificativa melhor para usar um recurso multimídia, além do que o fato do homem precisar se comunicar com o computador, né? Esse simples fato justifica o uso de recursos multimídia, porque como é o ser humano que está ali comunicando com a máquina, então você pode aproveitar todas as possibilidades para levar a informação ao indivíduo, né? Através do som, através da imagem, através das animações. Então, é sempre importante ver a multimídia como uma forma de interagir, uma forma de interação, entre o homem e o computador, né? É o que vai fazer o meio de campo para que essa interação aconteça da melhor maneira possível. Outra coisa, sempre é importante ver a multimídia também como uma maneira de aumentar a atenção. Hoje, nós não discutimos mais a falta de informação. Hoje, nós discutimos o excesso de informação, né? Algum tempo atrás, no mundo da internet, né, nós tínhamos
poucos sites com informações relevantes, nós tínhamos poucas bases de dados de extrema importância. Hoje isso não é a realidade, hoje nós temos o inverso, né? Nós temos uma quantidade muito grande, milhares, milhões de bases de dados à disposição na internet, inclusive bases de dados bem conceituadas, bases de dados de qualidade, né? Nós temos uma quantidade imensa de sites à disposição fornecendo informações sobre diversos temas. Então, quando a informação é demais, a atenção é de menos. Então, a multimídia ela pode vir como um elemento que vai ajudar a aumentar a atenção para uma determinada informação, para uma informação que precisa ser destacada, né, professor? Imaginamos o próprio Instituto Federal. Temos o processo seletivo, então nós temos um site específico tratando uma imagem para aquele processo seletivo específico, gerando atenção para que aqueles possíveis candidatos que venham a concorrer e queiram ingressar no Instituto, eles associem aquela imagem, aquele ambiente que tem a imagem, texto e possivelmente vídeo, a um processo seletivo. Então é uma forma de atrair e de manter a atenção do usuário na ferramenta, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no comércio eletrônico, que ambiente hoje do comércio eletrônico não teria a imagem para representar um produto? Tem uma tendência hoje, de além da imagem que representa aquele produto ser vendido, nós temos vídeos explicativos, temos manuais de como utilizar aquele recurso que está sendo vendido. Então, cada vez mais o diferencial do uso da ferramenta de comércio, por exemplo, está nesse sentido. Utiliza a imagem para apresentar o produto e alguns vídeos para complementar aquela informação que já vem textual, mas é diretamente voltada para o usuário, para quem efetivamente deseja comprar, né? Isso são boas lembranças aí feitas pelo professor Fábio, né? Aumentar a atenção é interessante, mas manter a atenção também né? A manutenção da atenção do usuário, do site, do sistema naquela informação é muito relevante. Do mesmo modo que melhorar a retenção da informação. Esse exemplo foi muito feliz do professor Fábio a respeito do comércio eletrônico. Há algum tempo atrás, quando você queria uma informação adicional além daquela descrição do produto na internet, você tinha no máximo uma foto e você tinha alguns sites que colocavam inclusive um manual do usuário, né? Olha, pouca gente lê manual, né? Todos nós deveríamos ler o manual quando nós compramos, quando nós adquirimos algum sistema, quando nós adquirimos algum equipamento, seja ele qual for. Mas pouca gente gosta de ler manual, essa que é a verdade, né? Mas hoje, através dos recursos multimídia, você tem diversas maneiras de expor o produto. Então não é só mais uma foto pequenininha, você tem diversas fotos, você tem foto em 360 graus, você tem vídeos demonstrando como utilizar o produto, vídeo com as principais características. Então você tem várias possibilidades através dos recursos multimídia. E se formos pensar nesse ambiente que nós estamos comentando na primeira aula, desse ambiente de ensino à distância, nós temos diversas ferramentas, né? Nós temos o ambiente virtual de aprendizagem, que é textual. Nós temos a parte de interação com bate-papo, que estamos online agora, podemos conversar. Nós temos a transmissão ao vivo de vídeo, que é possível essa comunicação e interação. E, posteriormente, no próprio ambiente virtual, nós temos o vídeo gravado. Quer dizer, que a associação de diversos recursos multimídia, de vídeo, texto, som, efetivamente atrai a atenção e fortalece essa interação de quem quer transmitir o conhecimento e quem quer aprender mais, né? É isso mesmo. E aí uma questão importante, né? Que essa combinação, o uso dos diversos recursos, necessita de alguns cuidados no momento de você construir isso, né? Então, se for construído de maneira correta, um projeto multimídia, ele pode ser divertido, mas sobretudo ele pode ser útil, né? Útil para quê? Útil para representar a informação, útil para levar a informação ao usuário, né? Ao interessado, àquela pessoa que realmente precisa da informação. Então, construído de maneira correta, é possível que o uso do som combinado com a imagem, combinado com o vídeo, possa trazer a informação de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais agradável e possa efetivamente cumprir com o papel de informar, né? De entregar a informação para o usuário, entregar a informação para quem realmente precisa da informação, né? No comércio eletrônico, quando nós consideramos comércio eletrônico, sites, empresas que vendem através da internet, é extremamente relevante que as informações sobre um determinado produto, sobre um determinado serviço, sejam passadas de maneira correta, né? Um dos principais aspectos do comércio eletrônico é a questão da fidelização do cliente. Então, se um cliente, de repente, compra um produto, adquire um serviço, contrata um serviço por meio da internet,
sem que tenha todas as informações, né, de modo que ele compre um produto que não tem as características que ele queria, que ele contrate um serviço que não era bem aquele serviço que ele queria, o site terá problema posteriormente, a empresa enfrentará problemas posteriores, né, com o descontentamento do cliente, né? E aí os desdobramentos com marketing, os desdobramentos com a fidelização do cliente, os desdobramentos com o faturamento dos próximos meses. Então é muito importante que esses projetos sejam construídos de maneira eficiente, de maneira correta, de modo que a informação possa chegar ao seu usuário, né? Ok? Mais algumas considerações que nós temos a fazer ainda. Acompanhem alguns requisitos do universo multimídia. Então, nós vamos conversar agora sobre esses requisitos do universo multimídia. Então, na visão de Pádua Filho, a multimídia, usando o computador como meio de apresentação, ela vai requerer 3 coisas: acesso não linear, interatividade e a integração com programas aplicativos. Nós vamos falar de cada uma delas, então acompanhe no próximo slide, por favor, sobre o acesso não linear. Então, o que consiste um acesso não linear? Informação rapidamente acessível, então, informação rapidamente acessível, e também, um outro aspecto aqui, o usuário não fica preso a uma sequência de tempo. Então, isso é muito importante. O acesso não linear, ele tem relação com esses 2 aspectos, né? O primeiro aspecto é que a informação precisa estar rapidamente acessível. Nós comentamos aqui sobre os problemas de infraestrutura. Infelizmente, nós não temos a internet com a velocidade que nós gostaríamos de ter, né? Mas independente se nós tivermos uma internet, uma largura de banda maior, uma velocidade maior de internet, independente disso tudo, o usuário sempre quer rapidez no acesso à informação. Ele sempre quer ter informação da maneira mais rápida possível. Então nós costumamos brincar quando nós discutimos sobre redes de computadores, conversamos sobre essas coisas, e quanto mais velocidade o usuário tiver, mais velocidade ele irá querer, né? Isso é uma coisa que não tem fim. Então a informação estar rapidamente acessível é um dos pontos principais no uso da multimídia como meio de representação da informação, não é isso, professor? Exato, até na forma que nós organizamos o nosso site, a nossa estrutura de informação, ela é extremamente importante para que tenha esse acesso rápido, né? A gente não precisa uma sequência de links para chegar na informação que a gente deseja, mas a partir de um conjunto organizado de links ali, utilizando talvez imagens, aí sim o usuário ele consiga visualizar a tela e efetivamente chegar na informação que deseja, sem necessidade de passar por uma sequência desgastante de informações não necessárias naquele momento para ele. É verdade, existe até uma disciplina aí do conhecimento que lida com essas questões, que é a arquitetura da informação, né? Então o usuário ele não quer saber de ficar procurando muito tempo, ele precisa da informação rapidamente, ele quer a informação rápida, ele precisa da informação de forma rápida. Então a informação tem que estar rapidamente acessível, né? Outra questão, o usuário ele não pode ficar preso a uma sequência de tempo. Não é que não pode, ele não quer, né? Ele não deseja ficar preso a uma sequência de tempo, né? Então um dos aspectos interessantes com relação ao uso da multimídia é isso também. É deixar, a interatividade ela tem muito a ver com isso também, né? É deixar o usuário acessar as coisas, obter as informações no tempo dele, né? Da maneira que ele deseja. Então, não ficar preso a uma sequência de tempo é um dos aspectos interessantes também e importantes para o usuário. Mas nós temos outros aspectos, vamos acompanhar aqui, por favor. A interatividade. Interatividade é um dos requisitos do universo multimídia. Isso significa que o usuário ele vai assumir um papel de participante de uma atividade, né, apresentada por meio do computador. Então isso está cada vez mais presente, né, no dia a dia das pessoas que utilizam os sistemas baseados na web, que utilizam os sites, que acessam serviços, que buscam produtos, que buscam informação na internet, né? A questão da interatividade. Então não é só entender ou olhar o usuário como um participante passivo, né? Que só acompanha o que está acontecendo no universo. Não, é dar ao usuário a possibilidade dele participar daquela atividade, dele efetivamente interagir. Então isso é uma necessidade hoje e nós temos recursos multimídias que possibilitam isso, né?
Um bom exemplo de quão avançadas estão as tecnologias que nos permitem interatividade, nós temos nos games, nos jogos, né? Hoje nós temos diversos aí jogos eletrônicos onde as pessoas participam da atividade, né? Então seja lá um jogo de dança, onde a pessoa reproduz os movimentos e os movimentos do participante, né? Do usuário são capturados, seja através de jogos de esporte, como por exemplo tênis, vôlei, futebol. Então o participante está na sala da casa dele, mas é como se ele estivesse virtualmente numa quadra praticando o esporte, né? Isso é interatividade. Agora, por que não trazer essa tecnologia, por que não trazer esse conceito também para os sites, né? Por que não trazer esse conceito também para os sistemas baseados na web, né? Então, isso é importante, é um dos requisitos do universo multimídia, observar a interatividade, né? Fazer com que o usuário participe das ações, participe das atividades que estão lá sendo expostas, que estão sendo apresentadas por meio dos sistemas, por meio dos sites. Mas tem mais um aspecto ainda, acompanhe comigo, por favor. A integração com programas aplicativos. Então, isso quer dizer a possibilidade de execução de cálculos, de acessar bases de dados e outras tarefas que são comuns aos softwares aplicativos. Então, aqui é um ponto interessante, né, do uso da multimídia, né, que é um requisito também do universo multimídia, é a possibilidade de você integrar os recursos multimídia com os programas aplicativos, né? Então, de repente, no decorrer da navegação, o usuário precisa de executar uma tarefa, executar um cálculo, ou o usuário precisa acessar uma base de dados. Então, os recursos multimídia, o seu projeto multimídia deve ser pensado de modo que as funcionalidades dos softwares aplicativos possam ser acessadas, podem ser utilizadas por meio dos recursos multimídia, né? Então, o recurso multimídia ele assume novamente o papel de interface para que você possa chamar um cálculo, para que você possa chamar uma tarefa que será desenvolvida por um aplicativo, né? Então, esse é um aspecto importante do uso da multimídia, né? Do universo multimídia. A possibilidade de você integrar o seu projeto multimídia com as diferentes tarefas dos softwares aplicativos que estão disponíveis aí nos servidores, nos sistemas onde são armazenados e onde ficam rodando as suas aplicações web, tá? Então, isso é um aspecto importante da multimídia. Então, perceba que apenas pela apresentação desses requisitos importantes que nós colocamos, nós temos uma ideia de que multimídia não é algo fácil, ou, em outras palavras, multimídia não é uma coisa que pode ser feita de qualquer maneira, né? Então, necessita alguns cuidados com relação aos projetos multimídia, né? Alguns conhecimentos são necessários, algumas preocupações são presentes nesse tipo de projeto. Então, vamos conversar um pouco sobre essas coisas. Ainda sobre requisitos dos projetos multimídias, né, que é o nosso assunto. A criatividade e a tecnologia, elas são indispensáveis. Outros aspectos são igualmente importantes, como o gerenciamento de ferramentas digitais, isso é um aspecto importante. O gerenciamento dos projetos, outro aspecto relevante. O trabalho em equipe. O cumprimento de prazos e dos orçamentos estabelecidos é um outro requisito. E a observância de questões relacionadas à propriedade e aos direitos autorais. Então, veja, a questão da criatividade ela é uma necessidade dos projetos multimídia, né? Então, quando você participa de um projeto ou quando você conduz um projeto multimídia, se você não tiver criatividade, fica difícil de você combinar esses inúmeros recursos, fica difícil de você fazer algo, né? A criatividade é inerente à multimídia, né? Então, quem trabalha com multimídia precisa ter um componente de criatividade para que tenha as ideias, para que pense na melhor maneira de combinar os recursos, para que pense na maneira mais interessante de apresentar uma informação. Criatividade é essencial, assim também como tecnologia. Veja que nós estamos falando sobre multimídia, mas manipular os recursos multimídia de forma digital. Então, para isso, você precisa de tecnologia, né? Tanto tecnologia em termos de software, como esse software que nós apresentamos e utilizamos durante as nossas aulas,
como nas tecnologias para que você possa obter os dados multimídia, né? Então, capturar o som, obter as imagens, né? É muito importante que você tenha um domínio do componente tecnológico. Então, criatividade é essencial e tecnologia também. Mas além de criatividade e tecnologia, nós temos outros aspectos que igualmente precisam ser observados devido à natureza dos projetos multimídia, né? O primeiro é a habilidade de gerenciar ferramentas digitais. Veja, é comum num projeto multimídia que você tenha que trabalhar com diversas ferramentas digitais. Então você precisa ter uma habilidade para gerenciar o uso dessas ferramentas, né? Sobretudo porque essas ferramentas são usadas em conjunto no seu projeto. Então é importante que você se preocupe com isso, né? Outra coisa, a questão do gerenciamento dos projetos. Então você precisa ter algumas habilidades relacionadas ao gerenciamento do projeto, a gerenciar as pessoas do projeto, gerenciar as pessoas que estão envolvidas no projeto, estabelecer os objetivos do projeto de forma clara, estabelecer a meta, estabelecer formas de acompanhamento das metas do seu projeto. Então, o uso da multimídia exige um planejamento prévio, né? Então, você precisa ter a capacidade de projetar, de elaborar um projeto e de gerenciar esse projeto, né? Outra coisa interessante é que, em geral, os projetos multimídia reúnem profissionais diversos. Em geral, os projetos multimídia são tocados por uma equipe, né? Dificilmente um grande projeto de multimídia é tocado por apenas uma pessoa, né? De forma direta ou indireta, você sempre vai precisar de alguém que dê suporte ao seu projeto multimídia, né? Ou alguém que te fornece os dados, ou alguém que vai participar de etapas do planejamento, do processamento, da manipulação dos arquivos, ou uma empresa terceirizada que vai hospedar as suas animações, os seus vídeos, né? Ou um serviço que você vai contratar de tecnologia, ou, enfim. Os projetos multimídia, em geral, são tocados por equipes, né? Equipes conduzem os projetos multimídia e você precisa ter uma habilidade de trabalhar na equipe, né? É uma habilidade, inclusive, importante nos demais projetos relacionados à tecnologia da informação, né? Não só multimídia, mas os demais trabalhos, projetos, atividades inerentes à sua profissão de técnico e informático para a internet exige essa capacidade de saber trabalhar em equipe. Outra coisa, cumprimento dos prazos, cumprimento dos orçamentos. É muito legal quando a gente começa a trabalhar com multimídia, porque quanto mais você estuda multimídia, mais interessante ela fica. Quanto mais você estuda multimídia, mais possibilidades você consegue vislumbrar, né? Mais oportunidades aparecem para você. Vocês devem ter percebido isso no momento de utilizar os softwares, de usar o software, de desenvolver as atividades de percurso. Então, fatalmente, para que você produza o seu vídeo, você viu lá a possibilidade de aplicar efeitos de transição, você viu a possibilidade de agregar no seu vídeo sons, imagens, de fazer legendas, despertou sua criatividade. Então, o trabalho com multimídia é um trabalho muito interessante e que te motiva a sempre fazer algo mais. Porém, nós temos prazos a cumprir quando nós trabalhamos com multimídia, sobretudo porque nós estamos aqui sugerindo que vocês utilizem multimídia para apresentar informações para usuários de site e de sistemas. Então você precisa observar os prazos que você tem para terminar, para concluir o seu projeto. De forma semelhante, os orçamentos estabelecidos, né? A multimídia ela também te sugere isso, que você adquira recursos, que você invista na melhoria da qualidade dos seus produtos multimídia, das suas peças, mas a tecnologia custa dinheiro, né? E aí você precisa observar esses aspectos, não é isso, professor? Exato. E uma das alternativas, foi até apresentada na aula, é a utilização de ferramentas livres, né, open source, né? Então, quanto ao orçamento, na aquisição de ferramentas, essas ferramentas que nós vimos ao longo do curso, elas são interessantes e efetivamente podem ser utilizadas, né? Quando nós falamos de trabalho em equipe e a parte de gerenciamento de ferramentas digitais, tem até o quesito, né? Quando nós trabalhamos com vídeo, nós utilizamos imagens. Essas imagens foram tratadas no GIMP, no gerenciamento na ferramenta de gerenciamento de imagem. Então, a associação de diversas ferramentas numa equipe multidisciplinar, ela é essencial e vai acontecer quando a gente trabalha com multimídia, né? Isso é muito importante, né? O professor fez um lembrete aí interessante com relação ao uso com relação aos softwares escolhidos para a disciplina, né?
nós preferencialmente utilizamos aqui na nossa disciplina softwares livre de código aberto, né? Você tem uma grande vantagem de utilizar software livre, que é o custo de licenciamento, né? Você não precisa pagar o licenciamento para utilizar um software livre. Então você pode copiar, pode instalar, pode distribuir, né? Então esse custo com licenciamento você já não tem. Claro que existem outras vantagens aí que não convém, não vem ao caso nós tratarmos todos agora por uma questão de tempo, né? O nosso horário não permite fazer isso, senão nós faríamos com o maior prazer. Mas uma coisa que é importante ficar claro, né? Os softwares que nós sugerimos para vocês, eles têm as mesmas capacidades, o mesmo potencial, às vezes até um potencial maior do que algumas ferramentas similares que são proprietárias. Então o software para tratamento de imagem que nós sugerimos para você, o GIMP, ele tem inúmeros recursos, ele é muito bom, ele é muito poderoso para o tratamento de imagens, por exemplo. O software que nós sugerimos para vídeo, ele cumpre bem, para áudio, ele cumpre bem a tarefa de editar os áudios, né, de importar os arquivos de som, de exportar em outros formatos, né, de permitir que você edite. De forma semelhante, o KDE Live que nós escolhemos para a manipulação dos vídeos, ele te dá todos os recursos que você precisa para montar o seu vídeo, para editar o seu vídeo, né? Tem os recursos de transição, tem a possibilidade de colocar legenda, tem a possibilidade de combinar o áudio com o vídeo, com as imagens que você pode agregar. Então, e o software específico para animação, o Moan, né, animação em 2 dimensões, ele é muito simples de utilizar, permite a integração com a própria webcam, né? Então, não significa que pelo fato de ser software livre, ele não tem a qualidade de um software proprietário. Não é isso, né? O conceito de software livre é outro. O conceito de software livre, o paradigma do software livre é diferente do paradigma de desenvolvimento de software proprietário, né? Então nós temos uma outra maneira de desenvolver, uma outra filosofia para o desenvolvimento do software. O que importa para nós aqui é que você tenha a capacidade de trabalhar com os recursos multimídia, não é isso, professor? E esse ambiente de software livre, tanto na parte de produção do material multimídia, quanto na parte de infraestrutura, que nós comentamos, na parte do data center, do servidor web, ele é Linux, em sua grande maioria. Então é um ambiente que quem vai trabalhar com a internet tem que ir familiarizando, né? É verdade, né? Hoje, para quem trabalha aí com servidores para a internet, sem dúvida nenhuma, a maior parte dos servidores para a internet são baseados em sistemas Linux, né? Então você precisa conhecer, como futuro profissional de informática para a internet, precisa conhecer esse ambiente, tá? Esse é assunto para outra disciplina, né? Para a gente fechar essa parte dos recursos multimídia, uma coisa que nós não podemos esquecer de destacar são as questões relacionadas à propriedade e direitos autorais, né? Nós temos muita coisa disponível na internet, muita coisa. Texto, imagem, vídeo, som. Então hoje obter imagens é muito fácil. Se você quer produzir um material gráfico, um folder, um cartaz, um panfleto, precisa de imagens, você vai na internet, você vai conseguir imagem digital de alta qualidade, de forma gratuita, inclusive. Mas você observou quais são os direitos de propriedade vinculados a essa imagem? Você observou a questão dos direitos autorais? Bom, se alguém colocou na internet, alguém deve ter feito essa imagem, alguém deve ter os direitos sobre essa imagem. Então, isso é muito importante nos trabalhos da multimídia, né? Nós apresentamos aqui na nossa disciplina, especificamente com relação a imagens, nós apresentamos para vocês alguns sites que disponibilizam, alguns bancos de imagem, né, que disponibilizam imagens, alguns gratuitas, algumas imagens livres, sem restrição para uso, algumas imagens com restrição. Eu me recordo que na aula que nós lidamos com as imagens aqui, nós abrimos uma ou outra imagem e comentamos sobre a licença vinculada àquela imagem. Então, muito cuidado com relação ao material que você pega na internet. Existe muito material disponível, tem material que você pode baixar e pode usar se não for comercialmente, tem material que você pode inclusive usar comercialmente se você citar a fonte, se você citar lá os créditos de quem desenvolveu aquele material, quem produziu aquele material, e tem materiais que você pode usar livremente. Então o recado que fica aqui, sempre que for utilizar uma música, uma imagem, qualquer recurso multimídia que for obtido através da internet, cuidado com as questões de propriedade e direitos autorais, ok? Então é isso. Agora, nós vamos relembrar os softwares que nós utilizamos na nossa disciplina. Então, os softwares que nós utilizamos foram esses: o GIMP, o Audacity,
o KDE Live e o Muon. Professor Fábio, enquanto eu me preparo aqui para nós abrirmos e fazermos alguns apontamentos na interface dos softwares, eu gostaria que, por favor, relembrasse para os nossos alunos o que cada um desses softwares faz. Tá. O primeiro, que é o GIMP, ele é um manipulador de imagens. Ele é open source, nós temos a ferramenta gratuita que pode ser baixada na internet. A maioria das operações relacionadas à filtragem, à alteração, à edição é possível de ser feito. Nós temos o KDE Live, que é a ferramenta para vídeo. Nós utilizamos ele no Linux, no Ubuntu Studio. Então, a geração de trilhas, a adição de imagens, de som, de figuras e a manipulação, a geração final do vídeo. Nós estudamos o Muon, que é aquela ferramenta para animação 2D, que era a ferramenta quadro a quadro. Nós tinha duas opções, ou inserimos um conjunto de imagens, esse conjunto de imagens ele era sequenciado, e a partir da sequência de imagens ele gera essa animação 2D e gera essa animação 2D. Ok, então agora nós vamos mostrar para vocês aqui alguns softwares, né? Os softwares que nós utilizamos durante a disciplina. Obviamente que nós vamos demonstrar diversas funcionalidades. Eu quero só chamar a atenção, né, complementando a informação que o professor Fábio passou para vocês, sobre especificamente os formatos de arquivos suportados, né, para cada um desses softwares. Então aqui eu tenho aberto aqui o GIMP, vocês podem acompanhar, né, a janela principal do GIMP. Do lado esquerdo nós temos a caixa de ferramenta, do lado direito nós temos aqui as camadas, mas especificamente o que eu quero demonstrar para vocês são os arquivos suportados pelo GIMP. O GIMP, como o professor Fábio afirmou, foi o software que nós sugerimos para o trabalho com as imagens, para a manipulação das imagens. Então, aqui na opção abrir, para abrir o arquivo, eu tenho aqui todos os formatos que são suportados pelo GIMP. Então percebam a quantidade de formatos que ele suporta aqui, né? XFS, Flick, BZIP, GZIP, WMF, dados de imagem RAW, que são imagens brutas, né? Documentos PostScript, alguns ícones também ele suporta. Trabalho com bitmap, né? Com a extensão BMP, que muita gente conhece aí de utilizar o Paint do Windows, e aqueles formatos assim de imagens mais conhecidos, como por exemplo o GIF, que é aquele formato geralmente associado a animações, né, imagens animadas. Nós temos também aqui o suporte ao formato JPEG ou JPG, ao formato JPEG 2000 também. O formato JPEG ele é muito utilizado, né? Ele tem uma capacidade muito boa para compressão e respeita uma boa relação entre a compressão do arquivo, né? O tamanho do arquivo final do arquivo e a qualidade da imagem. O PNG, que é um arquivo muito conhecido também, ele também tem compressão, um arquivo que comprime os dados, mas sobretudo ele é muito conhecido pela questão da transparência, né? Quando você quer as imagens com fundo transparente, geralmente você pode usar o formato PNG, que ele dá suporte a isso, né? E aqui nós temos outros formatos, formato TIFF também é um formato muito usado quando as pessoas trabalham com imagem, né? Permite umas imagens com uma qualidade muito boa, né? E outros formatos aqui suportados pelo GIMP, o próprio arquivo PDF ele permite que você abra. Então, da mesma forma que você tem essas opções para trabalhar com imagem, quando você abre um arquivo, quando você produz o arquivo e vai exportar, vai salvar ele, né, exportar num formato que você deseja, você também pode escolher o formato de saída. Então, se ele suporta para ler esse formato, ele também suporta para gravar com esse formato, né? Inclusive, você tem aqui um destaque, o GIMP trabalha inclusive com formatos proprietários, né, como o formato do Photoshop, né, que nós temos aqui. Então, tanto lê quanto grava em diferentes formatos as imagens. Esse é o GIMP. O GIMP foi o software sugerido para tratamento de imagens. Mas além do GIMP, nós utilizamos outros softwares, né? Nós utilizamos o Audacity, para a manipulação dos arquivos de som. Então, eu gostaria de ressaltar aqui os formatos de áudio suportado pelo Audacity, né?
Então ele tem algumas opções aqui para trabalho com os arquivos de som. Nós já comentamos durante as aulas, mas para lembrar, né, ele suporta o trabalho com arquivos sem compressão, né, com arquivos WAV, também AIF, né, AIFF, formatos como OGG, OGG Vorbis, FLAC. O MP3 é muito conhecido pelas pessoas que compartilham músicas na internet, né, esse formato MP3. Diversos arquivos também compatível com o FFmpeg. Então, são alguns dos formatos suportados, né, originalmente aqui no Audacity para o trabalho com som. Então, significa que você pode importar esses arquivos nesses formatos, editá-los e, posteriormente, salvar o seu arquivo de som no formato final, no formato que você desejar após a manipulação. Então, lembrando que o Audacity é o arquivo que nós sugerimos, o software que nós sugerimos para que vocês trabalhem com imagens, com arquivos de som. Um outro software que nós utilizamos foi o KDE Live. Neste caso aqui, eu estou rodando o KDE Live numa máquina virtual. O KDE Live é um software específico para uso com o sistema Linux. Se você quiser utilizar o KDE Live no Windows, você precisa fazer como nós fizemos aqui. Instalamos o VirtualBox, que é um software que permite virtualização, né? Instalamos o Ubuntu Studio dentro do ambiente virtual aqui do VirtualBox e estamos aqui com o KDE Live aberto, né? O interessante desse software é que, primeiro, ele permite que você importe uma série de formatos. Então, você, através da opção de importar clipe aqui, você pode importar uma imagem, você pode importar um arquivo de som, você pode importar outro arquivo de vídeo, né? Isso tudo para compor o seu vídeo. Mas o interessante também é no momento de você renderizar o seu arquivo, de você finalizar o seu projeto, ele dá suporte para vocês para inúmeros formatos, né? Nós temos aqui o formato RAW, DV, AVI, MPEG 2, MPEG 4, Xvideo, né? Flash, Real Video. Então, diversos formatos. Especificamente com relação ao KDE Live, ele traz uma opção interessante que ele te sugere algumas opções predefinidas de renderização de acordo com a finalidade. Por exemplo, se nós queremos renderizar arquivos para sites da web, ele traz algumas configurações aqui para sites da web específicos, como por exemplo Dailymotion, né? E aí em tamanhos diferentes, 320 por 240, 512 por 384, a mesma coisa o Vimeo e a mesma coisa o YouTube, né? Com formatos diferentes e as configurações já pré-definidas para que você possa produzir o seu vídeo, né? Obviamente, assim como ele dá suporte a sites da web, ele também dá suporte a gravar em formatos sem perda, né? Claro que quando você tem um formato desse, você trabalha aí você terá no final das contas como resultado arquivos maiores, né? Mas pode ser a necessidade sua de um arquivo com uma maior qualidade, né? Então, MPEG, AVI, são formatos suportados aqui pelo KDE Live, que foi o software sugerido para a manipulação de vídeo. Finalmente, um outro software que nós sugerimos para vocês foi o Muan, para a animação 2D. Então nós temos a possibilidade de importar imagens no arquivo JPG, aqui no Muan, e nós temos também a opção de importar arquivos diretamente da sua webcam, né, da câmera associada ao seu computador. Como é o caso agora, vocês estão tendo uma imagem aí porque a webcam aqui está habilitada e eu posso recuperar a minha imagem utilizando a própria webcam do computador. Então, a câmera que você tiver agregada ao seu computador permite que você possa obter as imagens que posteriormente você vai utilizar para produzir a sua animação, tá? Obviamente que quando você salvar a sua animação, você pode salvar ela, por exemplo, em AVI, né? O seu vídeo produzido, você salva ele no formato AVI, tá? Então, essas são algumas das opções que você tem aqui disponível no Muan, ok?
Então esses foram os softwares então, que nós utilizamos. Podemos voltar aqui para a nossa tela. Deixa eu colocar a nossa apresentação novamente disponível aqui. E podemos, já estamos nos dirigindo para a parte final da nossa disciplina. Então, voltando aqui, só para a gente lembrar, acompanhem comigo aqui na tela, GIMP, para que nós precisamos dele, ou para que nós sugerimos ele? Trabalho com imagens, então nós vamos trabalhar com GIMP. Quando nós quisermos utilizar o recurso multimídia som, nós sugerimos que vocês pensem na opção do Audacity, o software para som. Para vídeo, para que vocês possam criar os seus vídeos, editar os seus vídeos, KDE Live. E para que você possa produzir as suas animações, então você tem à sua disposição o Muan, ok? Então, desse modo, pessoal, a gente vai se dirigindo aqui para o final da nossa disciplina. Lembrando aí que você faz a avaliação hoje, E, sem dúvida nenhuma, para aquelas pessoas que assistiram às aulas, para aquelas pessoas que desenvolveram as atividades de percurso, para aquelas pessoas que revisaram a aula depois em casa, não terão problema com relação às questões, não é isso, professor? Exatamente. Então, nós vamos encerrando por aqui. Nós sugerimos que você, no momento de fazer a sua avaliação, de responder às questões, que você pense, mantenha calma, mas, sobretudo, pense nos assuntos que nós tratamos aqui, Fique atento para aqueles destaques que nós fizemos, não só nessa aula, mas como também nas outras aulas, E, sobretudo, nós esperamos que vocês continuem seus estudos. Antes da gente finalizar, eu faço questão de revisar com vocês alguns dos materiais aqui utilizados na nossa referência, sobretudo para reforçar para vocês esses links que nós temos à disposição na internet, O link do Audacity, o link do GIMP. Esses são os endereços aqui, para você acessar a página oficial dos softwares. Então, nesses sites oficiais, vocês terão a informação completa sobre os softwares sugeridos e os softwares trabalhados aqui na nossa disciplina, utilizados na nossa disciplina. Então, você tem o KDE, o GIMP, o Audacity e também o Muan, aqui embaixo, que eu risquei um pouco em cima dele, mas está aqui o link dele. Então, não parem o estudo com o final da nossa disciplina. Continue através desses sites. Lembrando também que esse material que nós indicamos desde a primeira aula, produzindo animações com software livre, ele traz para você como fazer um projeto completo utilizando essas ferramentas. Então, para você que precisa utilizar a multimídia nos seus sites, nos seus sistemas, não pare o estudo agora. Claro, você fará a avaliação daqui a pouco, esperamos que você vá bem na avaliação, que você elimine essa disciplina, mas você vai eliminar essa disciplina do currículo, um a menos para você cursar. Mas para o seu trabalho como profissional de informática para internet, você vai precisar desse conhecimento, então nós queremos que você continue se aprofundando. Mais alguma contribuição, professor? Não, exatamente nessa perspectiva, com o estudo que foi tratado aqui, ele vai efetivamente precisar continuar, porque está na área da internet, e gostaria de dar uma boa prova para os alunos. Então tá, eu gostaria também de desejar para vocês uma boa prova, gostaria de agradecer a companhia de vocês, mesmo que de forma virtual, foi um prazer estar aqui com vocês e esperamos nos encontrar em breve aí. Boa prova e até a próxima. Boa noite, alunos, boa noite, professor. Boa noite, professor, boa noite, alunos. Boa noite, boa prova a todos, até mais.